Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Há quanto tempo? Saudade de vocês, de verdade. Saudade, sabe, da vida normal, saudade da rotina, certo? Saudade de muita coisa que eu antes não dava tanto valor, para ser sincero, né? Mas faz parte, talvez isso seja até para tratamento nosso. Enfim, diante de todas essas situações, diante desse período de quarentena, que é chato, é complicado, eu sei, eu estou vivendo isso junto com vocês, mas vamos tentar tirar o melhor do pior. Diante de situações como essa, a pior coisa que a gente pode fazer é encolher num canto e ficar deprimido. Vamos aproveitar esse momento para fazer curso. Tem várias empresas oferecendo cursos online gratuitos, certo? E nem sempre são cursos ligados a conhecimento científico. Às vezes são cursos simplesmente para quem quer, por exemplo, aprender a desenhar. A própria Faber-Castell ofereceu cursos online grátis de desenho. Então aproveitem, galera, procura, tem muita coisa legal. Só que da nossa parte aqui do colégio, vamos ao que interessa. Não podemos parar o trabalho. Na verdade, educação e saúde nunca pode parar. Nós é que vamos mover a sociedade para um caminho melhor. Acreditem, gente, a nossa vida vai mudar para sempre, a partir de agora. Só que algumas coisas vão vir para melhorar, como por exemplo higiene. Quem sabe agora o povo aprende, quem sabe agora o povo passa a tomar vacina. Enfim, vamos ao que interessa. Galera, a gente estava voltando aqui no conteúdo e estávamos falando, por exemplo, de eletricidade, com os conceitos físicos, disciplina de física, voltada para a ciência aqui, agora por causa da nova BNCC, que são os cálculos que a gente estava trabalhando ali de consumo elétrico. Hoje eu vou passar para vocês alguns conceitos básicos e eu já dou algumas orientações antes de qualquer coisa. Além desse vídeo, eu vou passar no roteiro para vocês, certo? Um link para um vídeo do YouTube que tem algumas informações importantes, tem algumas informações legais, mas lembre-se de ler as descrições do vídeo. Certo? Esse vídeo vai estar no YouTube também. Essas descrições, às vezes eu faço referências a alguns conteúdos a mais, alguns vídeos extra, certo? Algumas coisas que são para enriquecer o conhecimento de vocês. Às vezes algumas curiosidades, enfim. Dá uma checada, vale muito a pena, é muito interessante, fica a dica. Vou sempre colocar informações adicionais lá e dúvidas pode deixar lá também que a gente dá uma olhada lá de vez em quando. Enfim, vamos ao que interessa. Pessoal, nós estávamos falando de eletricidade, nós vimos o conceito de intensidade de corrente elétrica, nós vimos o conceito, por exemplo, de potência elétrica e o último que nós vimos era o conceito de consumo de corrente elétrica, ok? Então lembrando o seguinte, para que você tenha corrente elétrica, vocês viram que a gente precisa ter passagem de energia, ou seja, que elétrons precisam ser propagados de um ponto ao outro. E nós vimos, por exemplo, a ideia de um circuito elétrico. Qual que é a ideia de um circuito elétrico? Pois é, galera, a ideia de um circuito elétrico é quando ele tem um caminho por onde a energia passa. E nesse caminho, você pode ter, por exemplo, alguma estrutura que utiliza dessa energia, como, por exemplo, um bocal com uma lâmpada, por exemplo, certo? Esse bocal com a lâmpada, ele faz parte do circuito elétrico. Nós vimos que o circuito elétrico, ele possui, por exemplo, um gerador de energia. Esse gerador de energia pode ser, por exemplo, o movimento das suas pernas ali na bicicleta, que é energia mecânica, sendo transformada, por exemplo, em energia elétrica através de um dínamo, por isso que acende aquela luzinha da bicicleta, no caso dos dínamos de bicicleta. Esse gerador pode ser a usina de energia, certo? Como, por exemplo, a usina de Itaipu, do João Leite. Esse gerador pode ser a bateria. Então você pode ter tipos de geradores diferentes. Você tem o gerador de energia, você tem o condutor de energia, que no caso aqui está ligado ao fio elétrico, que a gente usa então para que a energia passe através dele, seja conduzida por ele e exclusivamente por ele, certo? E você tem também o receptor
de energia elétrica, que no caso aqui é a lâmpada, certo? A lâmpada é o meu receptor. Eu fiz um desenho aqui comparativo para vocês entenderem então a lógica. Um circuito elétrico, ele precisa estar fechado para que você tenha passagem de corrente elétrica. Lembra da experiência que nós fizemos lá em sala? Quem não lembra, procura, porque muita gente filmou, então procura com essa galera que filmou, porque vai ser interessante para vocês entenderem isso aqui também. Mas é o seguinte, não adianta nada eu ter passagem de energia desse ponto se em algum momento essa passagem é interrompida. Se essa passagem de energia for interrompida, você não tem um circuito elétrico fechado. Essa lâmpada não vai ligar. Se eu interromper a passagem de energia aqui, a lâmpada não vai ligar. Agora, se por um acaso eu interromper aqui, também não vai ligar, porque ele precisa estar no circuito fechado para que essa energia seja propagada. E é por isso que você consegue ligar e desligar a sua lâmpada, por exemplo, do quarto com tanta facilidade. Quando você chega no interruptor e liga a lâmpada, você fecha o circuito. Imagine isso aqui, que a gente costuma representar dessa maneira, como uma pequena chave, dessa maneira aqui, ó. Uma pequena ponte. Que quando você liga a lâmpada, essa ponte fecha ali. Olha só, e aí ela se completa. Quando por um acaso você desliga a lâmpada, o que acontece? Ela abre. Então você impede o circuito elétrico de estar fechado, impede a corrente elétrica de passar. Existem algumas situações aqui que podem acontecer. Se por um acaso a intensidade da corrente elétrica for alta demais, nós vimos que, por exemplo, a energia elétrica ela pode ser dissipada. Em forma de quê? Calor. Então nós vimos que, por exemplo, máquinas em geral, por exemplo, motores a combustão ou máquinas térmicas, elas não têm um aproveitamento de 100% daquela energia, porque muito disso é dissipado em forma de calor. Boa parte da energia da explosão do motor de um carro é dissipada em forma de calor. Você perde porque esquenta o sistema todo. Não é diferente na condução de energia elétrica. E aí o que acontece? A gente tem algumas situações aqui que podem acontecer. Se por um acaso, por algum motivo, durante uma tempestade, raios podem atingir algumas regiões e olha só, você tem um aumento da intensidade da corrente elétrica repentino por causa dessa descarga elétrica. O aumento da intensidade elétrica repentino no seu circuito elétrico da sua residência pode causar curtos-circuitos em algumas partes do seu sistema, certo? Da fiação da sua casa. Um curto-circuito, olha só, aumentou a intensidade da corrente elétrica, aumentou a temperatura. Isso pode fazer pegar fogo, fogo de incêndio. Então existem alguns mecanismos aí de segurança que a gente tem para impedir que isso aconteça. Existem, por exemplo, os fusíveis. Os fusíveis, eles são um pedacinho ali do nosso circuito que possui um fio com uma resistência um pouco mais baixa. E que se por um acaso a intensidade aumentar muito de uma vez só, o que acontece? Esse pequeno fio aqui dentro se rompe, impedindo a passagem da corrente elétrica. Então ele interrompe o circuito e impede que todo o circuito da corrente elétrica da sua casa receba toda essa descarga e alguma parte dele por um acaso se danifique ou pegue fogo. O fio fusível ele é algo relativamente barato e que ele estragaria, ao invés de estragar a sua geladeira, a sua televisão, ao invés de estragar, por exemplo, seu computador, ou às vezes até mesmo alguma parte da sua casa pegar fogo, certo? Mas existem também os padrões de energia. Todo mundo já viu um padrão de energia, certo? Aquela chave que às vezes quando... Hipoteticamente, por um acaso, alguém na sua casa está secando o cabelo, outra pessoa está passando uma chapinha, aí tem alguém, por exemplo, assistindo televisão, o outro está jogando no computador, que é um computador feríssimo, e mais umas duas pessoas tomando banho. Gente, não, né? A não ser que seja uma casa preparada para aguentar toda essa intensidade, todas essas pessoas usando equipamentos, né, que gastam muita energia de uma vez só, é normal da chave cair. Porque há um gasto energético muito grande. A intensidade necessária para aquilo tudo funcionar ao mesmo tempo é muito alto. Então o que acontece? É normal a chave do padrão ali, certo? Cair. É um mecanismo de defesa. Quando aumenta demais a intensidade, a chave cai.
Então ela desliga e diz, opa, não, deu, você tá de sacanagem comigo. É aquele meme, né? Tipo assim, eu sou uma piada pra você. Seu sistema, sabe, o circuito elétrico da sua casa olha assim, eu sou uma piada pra você. Porque o esquema é o seguinte, você tá olhando pra mim como se eu fosse o Marajá aqui. Só tá faltando você ligar a torradeira e jogar dentro da banheira. Agora você tá de sacanagem. Pois é, essa é a mesma lógica aqui. Tanto os fusíveis quanto o padrão de energia, eles são mecanismos de defesa para impedir que todo o circuito da sua casa ou alguma parte específica sobrecarregue de intensidade elétrica. E então você tem uma descarga elétrica muito grande, com aumento de temperatura e queimar algum aparelho ou até mesmo pegar fogo. Essa é a lógica desses equipamentos de segurança. Além disso, quando você também, por exemplo, quer trabalhar, mexer com alguma parte, sabe, específica, fazer alguma manutenção, a primeira coisa que você faz é desligar o padrão, para não correr o risco de você tomar um choque. E a descarga elétrica, ela tem a característica de contrair a musculatura do nosso corpo. É por isso que as pessoas usam um desfibrilador em uma pessoa que estão tentando reanimar. O choque faz com que o coração do nada contraia. E às vezes isso pode fazer com que o coração volte por si só, por causa dessa descarga elétrica. É por isso que pessoas ficam pregadas. A ideia não é que ela fica pregada. A ideia é que, por um acaso, um fio aqui, quando a pessoa encosta, a descarga elétrica faz com que haja uma contração da musculatura. Com a contração da musculatura, a pessoa não consegue abrir a mão, porque está contraído. É por isso que pessoas que são experientes, quando elas vão tentar ligar ali, encostar, elas vão com a palma da mão. Que se elas tomarem um choque, a mão contrai para trás, e elas não ficam presas. Essa é a lógica. E existe uma série de outros fatores. Junto com esse vídeo, vai ter um outro link para vídeo do YouTube. Procurem lá, pessoal. Sabe, eu sempre vou dar dicas e opiniões, referências de outros vídeos. O roteiro vai estar muito bem descrito para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.